Amém, irmãos? Glória a Deus, né? Que Deus esteja trabalhando na sua vida, viu? Cuidando de você, falando com você, que você não ouça Deus pela mente, a mente ela é mentirosa, ela é perigosa. Que você ouça Deus pelo Espírito falando no teu interior. Amém? Ele vai te conduzir. Nós vamos meditar por alguns instantes no tema o irmão do filho pródigo. O irmão do filho pródigo, tá? Nós sabemos que a gente sempre, quando lê aquela passagem da parábola do filho pródigo, né? A gente só fala no filho pródigo, só no que pediu os bens, pegou seus bens, foi embora, gastou tudo, ficou na pior, aí veio de cabeça baixa. Ainda bem que veio, né? Conseguiu chegar, tem uns que não conseguem chegar. Mas vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, no capítulo 15. É o único local onde tem a passagem do filho pródigo. É em Lucas e é lá no capítulo 15, tá? Nós vamos ler os versículos 1 e 2, aí você dá uma pulada para o versículo 11 e a gente continua. Diz assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Os fariseus e os mestres da lei estavam dizendo isso, né? No versículo 2. A seguir no verso 11 diz assim: Jesus continuou, aí vai falar a parábola do filho pródigo. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Enquanto pai e mãe, enquanto os pais estão vivos, não existe herança coisa nenhuma, viu? É propriedade dos que estão vivos. Essa história de que é do meu pai é meu, não é não. Só depois que ele parte, viu? Estou falando isso com autoridade, porque eu conheço a história. Mas pediu assim. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho, abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa
e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, a partir do verso 25. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos, perguntou-lhe o que estava acontecendo. E este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Então, na verdade, a história aqui ela é muito direcionada ao filho pródigo, tá? Mas quando nós lemos o texto, nos deparamos com esse irmão dele, do filho pródigo, né? E por que Jesus ele traz essa parábola, ele traz esse ensinamento? Vocês viram que nós lemos os versículos 1 e 2, que fala que estavam ali Jesus ensinando, né, aos pecadores, às pessoas de um modo geral, mas também estavam ali os escribas e os doutores da lei, né? Então, para confrontar os escribas e fariseus que o condenavam por atender os pecadores e comer com eles, Jesus ele começa a falar a respeito desta parábola do filho pródigo. Assim como aquele irmão mais velho, também nós, cristãos, estávamos perdidos, tá? Perdão. Assim, deixa eu voltar aqui. Assim como aquele irmão mais velho, nós cristãos podemos também cometer graves erros, tá? Assim como aquela pessoa ali, aquele homem, aquele jovem, o mais velho, estava ali na casa do pai, também nós, como pessoas da casa de Deus, muitas vezes cometemos graves erros, e aí é que está esta lição do filho mais velho para nós, para que a gente fique atento. Aqui, com certeza, ninguém está fora do caminho do Senhor, ninguém está andando fora, mas muitas vezes não estamos fora porque estamos fora das portas, estamos fora porque mesmo estando dentro, nós estamos fora, e esse é o grande perigo, né? E aí nós vamos perceber nessa história que entra os fariseus, vocês notam que na história de Jesus Cristo, o que os fariseus queriam era exatamente derrubar, confrontar Jesus Cristo o tempo todo. E os fariseus, eles no início, tá? O que acontece? Como é que surgiu os fariseus? Quando houve o exílio babilônico, lá pelo ano 586 a.C., o povo judeu ficou sem ter a referência da lei, de conhecer a lei. Então, surgiu esse grupo de fariseus em vários lugares onde o povo se reunia para que ali pudesse estar estudando a palavra de Deus. É como a gente faz hoje, a gente tem que ler a Bíblia. Hoje a gente tem a facilidade, onde a gente está,
a gente pode ler a palavra de Deus, a gente pode ler a Bíblia. Onde a gente está, a gente pode, até num celular hoje a gente lê, a gente escuta a palavra de Deus. Então, para nós há uma grande facilidade para fazer estas coisas, né? Mas naquele tempo, então, se levanta estes fariseus que conheciam, que eram mestres da lei, para estar ensinando ao povo, para que o povo não perdesse a noção da lei, tá? A noção do que Deus estava mandando para eles. Mas quando chega na época de Jesus Cristo, parece-nos que os fariseus perderam a noção de que era a responsabilidade deles, era a função deles, estar anunciando a verdade. E então o que acontece? Eles começaram a se utilizar desta função em proveito próprio. Por isso, nós vamos ver que muitas coisas aconteceram aí, tá? Tudo isso significa que eles deveriam seguir a Cristo, reconhecendo que Ele é o Messias. E assim deveriam aderir à sua missão, os fariseus, porque eles sabiam da verdade. Mas o que aconteceu? Fizeram foi condenar Jesus Cristo, com algumas exceções, né? No caso de Nicodemos, né? Nicodemos, ele conhecia a lei, era um fariseu, mas ele foi ter com Jesus e ele passou a ser um discípulo de Jesus. Contudo, assim como os fariseus, eles se distanciaram no decorrer da história da igreja do Senhor Jesus, e isso é uma coisa séria, tá? É uma coisa que, quer queira, quer não, respinga em todos os lugares, em todos nós, é exatamente esse egoísmo que muitas vezes brota dentro de nós, como aqueles que já detêm a verdade. Porque muitas vezes nós detemos a verdade, retemos a verdade e não falamos da verdade para ninguém. Isso é um egoísmo, não é? Nós, muitas vezes, estamos na casa do Pai, nós estamos cumprindo a ordem do Pai, mas cumprindo por obrigação, não por prazer. E isso também não funciona, tá? Então, o que acontece? Muitas vezes dentro da igreja nós encontramos o egoísmo, encontramos panelinhas, as pessoas querem se fechar em grupinhos, não vê que a igreja de Jesus Cristo não pode ter grupinho, a igreja de Jesus não tem preferência, todos são importantes para Deus, mas acontece isso, essas coisas, né? E aqui nós encontramos pelo menos alguns aspectos nesse irmão do filho pródigo, que era o irmão mais velho, que vai chamar atenção para nós, para que venhamos entender as atitudes dele. Uma delas é que ele, não estando na casa do pai, vivendo com o pai, ele não aprendeu a exercer o perdão, e o perdão que foi ensinado por Jesus Cristo. Se é uma coisa que Jesus Cristo nos ensinou, foi a perdoar. Ele nos perdoou? Perdoou. Mas ele também diz que nós precisamos perdoar. O que a gente vai encontrar nesse jovem? Vamos ver lá na frente. Também, um segundo aspecto que está neste irmão mais velho, é que ele estava ali, estava com o pai, mas havia na sua boca a murmuração, a reclamação contra Deus. O outro foi logo para o mundão, né? Mas sofreu lá no mundão. Ele aproveitou no começo, entre aspas, né? Se é que pode dizer que aproveitou, mas depois a coisa virou contra ele e foi sofrimento, tá? Mas o segundo passou a reclamar e murmurar. E um outro erro que nós podemos ver desse jovem é que ele era tão vaidoso que ele não conseguia enxergar o seu erro. Ele achava que estava correto. E nós vamos perceber na palavra de Deus. Então, quando nós vamos lendo,
nós vamos ver o seguinte: no versículo 30, um dos pontos que nós vemos aqui é que ele acusou o seu irmão. Verso 30 diz assim: mas quando volta para casa esse seu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Muitas vezes nós estamos na igreja e nós acusamos nossos irmãos, né? Quem foi que nos deu autoridade para acusar? Quem é o acusador segundo a Bíblia? Satanás. Mas aqui e acolá estamos acusando alguém. E esse é um problema sério. Eu não sei porque a igreja ela se desviou de uma forma tão terrível que ela passou a ser uma instituição de qualquer coisa, menos de um lugar onde se deve ter vidas transformadas, onde se deve inundar o amor de Deus, onde se deve reconhecer que nós devemos amar uns aos outros e amar o Senhor Deus. Aqui e acolá pessoas chegam para mim com a sutileza, viu? Achando que a minha inteligência é um pouco menor do que a média. Aí vem com sutileza para falar mal de um irmão, para falar mal de alguém. E acha que eu não sei. E ela acha que eu não estou dizendo assim, tu devia ser transformada pelo Espírito Santo. Não está me dizendo isso. Mas acontece muito. E eu tenho que falar do meu rebanho, de onde eu estou. Porque da mesma forma que acontece aqui, acontece em outros. Porque eu converso com os pastores e a gente sabe que as coisas são complexas. Então nós encontramos aqui no versículo 30 que ele acusa o irmão. Por quê? Porque ele errou. Ninguém precisa estar sendo apontado o erro. Você precisa mostrar muitas vezes que a pessoa errou e dizer, se você continuar nesse caminho, você sabe onde vai levar. Porque o caminho do erro só leva para um lugar, para a morte. Cabeça dura nós, né? Porque a gente sabe que o caminho do erro só leva à morte. Você já viu um caminho de prostituição dar certo? Não é? Mas a gente trilha nessa história. Obrigação nossa é dizer, meu irmão, estou aqui, olha, sai desse caminho, mas eu estou contigo para orar por você, para lhe ajudar. Mas o grande problema é que a gente olha para o outro e diz, está vendo ele ali? A vida que ele está levando, sabe da verdade. Um dia ele andava na igreja, pregava, fazia isso, aquilo, outro, e olha lá o que ele está fazendo. Acusando, né? Quando ele aponta aqui, ele está esticando o braço de Satanás, acusando os outros. Aos olhos do Senhor, o irmão mais velho errou ao julgar o irmão mais novo, por causa da escolha do rapaz em pegar a parte da herança e ir para outro país. E ele não o considerava mais como um membro da família, e o condenava como uma pessoa perdida. Isso quer dizer, o egoísmo tomou conta dele. E pasmem, dentro do nosso meio, às vezes somos também assim. O pai, porém, enxergou essa situação do filho que estava voltando, tá? Com sabedoria. Você vai ler lá no versículo 32, quando diz assim, mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Foi o que o pai disse. O pai aqui, nessa parábola, está se referindo à pessoa de Deus. E Deus não tem prazer na destruição do ser humano. Deus não tem prazer naquele que está fora do caminho dele, continuar fora do caminho dele e vá à morte.
O que é que ele diz? Que quem está fora do caminho dele é alguém perdido, é alguém morto. Mas o que é que ele diz? Deus aqui, na figura desse pai, ele diz, devemos nos alegrar, porque é como diz, a festa no céu, quando um pecador se arrepende, não é? E a gente às vezes nem se alegra. Não foi meu irmão, nem foi meu pai, nem minha mãe, me alegrar para quê, né? Porque aí a gente está numa visão que ainda não é a visão de Deus em nós. Esse é um perigo. Este ato reflete a misericórdia que Deus tem com os seus filhos, o que seria de Moisés, de Davi, de Pedro ou de Paulo, se ele não tivesse misericórdia. Paulo foi um assassino, Davi foi um homicida, Moisés matou, mas Deus perdoou a todos, tá? E Deus também nos perdoa, né? E assim como o irmão mais velho, erramos quando não sabemos distinguir um pecador perdido de um pecador arrependido. Porque às vezes a gente olha alguém que tem um passado ruim, ele se converte e a gente continua olhando para o elemento, ou para a pessoa, ou para o irmão, com um passado ruim dela. Mas Mateus 18, 21 e 22 diz assim: então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes. Ele já falou assim, como se estivesse dando, já sendo tal, né? Até 7 vezes. Jesus 22 respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Olha só, meus queridos, o papel da igreja é incorporar Jesus Cristo para perdoar as pessoas. Não é para condenar. O papel nosso é olhar para qualquer um que se arrepende e também perdoarmos. E perdoar é uma atitude, né? Não é um sentimento. Se não fosse suficiente ter acusado o irmão mais velho cometeu um grande erro ao murmurar contra o pai e reclamar de um suposto tratamento desigual que ele fazia entre os 2 filhos. E ele se sentia injustiçado com aquela situação. Porém, o pai fez questão de mostrar a ele que o amava da mesma forma. O pai fez questão de mostrar que amava da mesma forma. Versículo 31 diz assim: disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que tenho é seu. Ele estava tão cego porque ele podia usufruir dos bens do pai, mas o que é que ele diz? Ele olha só para o que o outro fez de errado e deixou de usufruir. Às vezes estamos tão cegos na casa do Senhor que a gente condena os outros, reclama, murmura contra Deus, vive reclamando da vida, mas a gente não se aproxima para agradar ao Senhor. A gente não se achega a Deus para agradar a Ele. Nós precisamos entender que nós temos de Deus toda a sorte de bênçãos. Está lá em Efésios, no capítulo 1. Mas a gente continua murmurando com Deus, porque ao invés de nós lançarmos mão desta presença boa da companhia de Deus, nosso Pai, nós ficamos reclamando, nós ficamos olhando ministérios, nós ficamos olhando igreja, nós ficamos olhando pastores e não olhamos o que nós estamos fazendo. A Bíblia conta que os hebreus reclamaram contra Deus no deserto.
duvidando se Deus realmente estava presente e se ele realmente iria cumprir as promessas que havia feito aos seus antepassados. E por causa disso, pagaram um preço muito caro e não pisaram na terra prometida. Pense que foi pessoas que viram a glória de Deus de uma forma presente ali, mas mesmo assim, era reclamando o tempo todo. Era um povo de escravidão. A cultura de escravidão é gostar de apanhar e reclamar, você sabia? O escravo, ele está habituado a apanhar e está habituado a reclamar e murmurar, o escravo. Por isso, quando tem gente que está dizendo assim, a pregação é boa quando bate. A pregação é boa quando bate, me disseram, é quando nós ainda estamos com o espírito de escravidão, porque a pregação deve ser aquela que nos leva a sentir melhor com a presença de Deus, né? E tem gente que ainda grita assim, bate papai, né? É porque está com um sentimento de escravidão. E se é escravo, não é filho. E se não é filho, não tem parte no reino de Deus. Isso é sério, gente. É sério. Acabe com a escravidão na sua vida. Se aproxima de Deus para beijá-lo. Se aproxima de Deus para amá-lo. Não para reclamar. Não é? 1 Coríntios fala a respeito disso, capítulo 10, versos 10 e 11. E não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. No versículo 29, aquele rapaz, o filho mais velho, se achava justo. Quando você lê o 29, diz assim, mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos, passando na cara, às vezes a gente está fazendo isso na cara do Senhor nosso Deus, né? Olha, todos esses anos, tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci às suas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. É a murmuração do filho mais velho, reclamando com o pai. Então, ele se achava alguém justo, perfeito. E muitas vezes é essa a nossa postura, que nós somos merecedores. De quê? Nós somos salvos sim, por causa de Jesus Cristo. E muitos de nós ainda não entendeu nada. Está na igreja há 10, 15, 20, 30 anos e não entendeu nada. Continua com o coração ruim, coração ranzinza, olhando para erros. E aqui nós percebemos que há uma certa similaridade entre esse irmão mais velho e aquele jovem rico. Qual é? É que o jovem rico, quando ele se aproxima de Jesus, cheio de bens, ele acha que vai abafar, porque ele diz que cumpre todos os mandamentos. Eu cumpro todos os mandamentos. E esse está lá em Lucas 18, 12 a 23. Porque eles julgavam pessoas sem erro. Mas, quando Jesus diz assim, se desfaz dos teus bens, dá aos pobres, pode entrar, senhora. Dê aos pobres,
aquilo que ele achava ser a perfeição vai por terra. Porque nós só nos tornamos perfeitos quando nos tornamos pessoas humildes, desprendidas e com a vida aos pés do Senhor Jesus Cristo. O outro erro deste filho foi acreditar que estava certo. Ele foi soberbo e não teve humildade suficiente para reconhecer que estava errado. Ao pensar aquelas coisas do irmão, do pai e dele mesmo, ele tinha já suas definições, né? Às vezes a gente diz, eu sei quem é fulano, eu sei quem é cicrano, eu sei quem é Deus e eu sei quem eu sou. Ainda diz assim. Muitas pessoas têm as conceituações, mas eles se têm em alta conta diante de Deus, porque ele se acha grandes coisas. Mas Provérbios 16, 18 diz algo que nos alerta e nos chama a atenção, quando diz assim: o orgulho vem antes da destruição. Toda pessoa orgulhosa, ela sofre as consequências do seu orgulho, viu? O espírito altivo vem antes da queda. É por isso que a Bíblia, o Novo Testamento, nos está falando de uma maneira bem clara: seja humilde. Humilde não é voto de pobreza. Humilde é você se despojar do seu ego, do seu eu. Humilde é você não querer as coisas para si, mas pensar nos outros. Isso é humildade. Então você tem recusado a liberar perdão para alguém? O pecado da murmuração faz parte da sua vida? Pessoa que murmura, olha, deixa eu dizer uma coisa, pessoa que murmura, a oração dela não chega nem no teto, viu? Não dá para esperar bênção de Deus vindo à pessoa que murmura. E murmurar vira-se um hábito. Murmurar vira uma coisa assim, você nem espera, já está murmurando. Ah, meu Deus, eu não aguento mais. Quando tem pessoa que diz, estou morto de cansado. Eu estava sentado nesse instante, agora estou morto. Não aguento fazer nada na igreja, não faço nada, não aguento não, estou morto. Estou acabado. E vai murmurando ainda coisas mais complicadas, né? Deus não ouve a minha oração, Deus não gosta de mim, as pessoas não gostam de mim. Vai crise por cima de crise. Meus queridos, quando a gente, olha, presta atenção, igreja, abre essa cabeça, deixa o Espírito falar contigo. Quando Jesus Cristo entra na nossa vida, Ele passa a ser em nós, não é mais a gente querendo. Não tem outra situação, meu irmão. A gente vê um monte de confusão dentro da casa da gente, eu falo daqui, por quê? Egoísmo, eu quero a minha vontade, com raiva um do outro. Onde é que fica Jesus Cristo? Jesus Cristo em nós. O velho eu tem que morrer. Ir para a cruz. Você tem duvidado da fidelidade e da justiça do Senhor? Você acha que os méritos de sua salvação vêm do sangue de Jesus ou de sua justiça própria? Porque tem gente que se acha muito justo. Como seres humanos que somos, podemos achar que o erro é sempre do outro. A culpa sempre é do nosso irmão, dos nossos pais, de Deus, de qualquer um, menos nós. E é exatamente aí que mora o pecado. Ao nos fazermos de vítimas e não reconhecermos nossos erros.
nos afastamos de Deus e de sua glória. O irmão estava dentro da igreja, vivia na igreja, usufruía da igreja, mas não tinha entendido a mensagem da igreja. Porque a mensagem da igreja não pode ser outra a não ser a mensagem de Jesus Cristo. Qual é a principal mensagem de Jesus Cristo? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Foi a mensagem que Ele foi dando para a gente. O que geralmente fazemos quando estamos com raiva de uma pessoa, mas temos que conviver no mesmo ambiente que o dela, desprezamos, nos aborrecemos contra ela, com facilidade jogamos a pessoa para baixo com críticas e difamamos diante dos outros, jogamos seus erros na cara, né? E assim por diante. Provérbios 17:9, aquele que cobre uma ofensa promove amor, mas quem a lança em rosto separa bons amigos. Imagine que em um ambiente hostil, aqueles homens viveriam dali para frente. Será que estamos nos comportando da mesma forma com alguém? Eu sei que Deus permite que as pessoas nos maltratem, mas não é para a gente olhar para essa pessoa e odiá-la, não. É para entender a mensagem de Deus que Ele está tratando da gente. É para isso. Deus envia pessoas para nos maltratar. Quem é que não tem uma penina, né? Uma penina da vida lá perturbando? A coitada da Ana. Quem é que não tem uma penina da vida lá, enchendo a paciência, fazendo chorar? Mas não é para odiar a penina, não. É exatamente o contrário. É para aprender a estar humilde na presença do Senhor. Lucas 15:1, Cristo não se aproxima daqueles, nem dos pecadores, nem dos fariseus, né, para participar das suas práticas e aprovar o que eles fazem. Ele está ali, diante dos pecadores, para anunciar o caminho correto. No entanto, os fariseus estavam dizendo, está no meio de pecadores. Jesus estava ensinando a palavra. Ainda bem que a questão, não estamos inseridos nos índices de violência como evangélicos estão matando, né? Graças a Deus que temos algumas coisas boas, né? Onde a igreja cresce, a violência diminui. Vi um depoimento de um delegado numa cidade de Goiás, que ele disse que não tinha problema lá, porque a maior parte da população daquela cidade eram evangélicos, de igrejas que viviam ali. Quando tinha problema de alguém que vinha de fora e criava problema lá. Graças a Deus, né? Mas isso é uma coisa que é para ser normal entre nós, não é algo assim para a gente vibrar, não. A questão é outra, é o nosso comportamento entre nós e os nossos irmãos, tá? Não é só da violência, não é só de matar, não é só de sair batendo. Mateus 23, Jesus, versículo 13, ele traz uma advertência para os fariseus. Porque aqueles fariseus é exatamente o retrato do irmão mais velho.
Os pecadores, né? É o retrato do irmão mais novo. E os fariseus, o retrato do irmão mais velho. Aí Jesus chega, Mateus 23, 13, e diz assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus. E aí Jesus Cristo dá uma palavrinha assim um pouco mais dura, né? Eu não teria porque eu tenho medo de apanhar, mas Jesus Cristo sabe o que faz. Ele diz: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Por quê? Por que a gente é hipócrita? Porque a gente sabe da verdade, lê a verdade, conhece a verdade e quer que a verdade seja nos outros, não na gente. Isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia. Por isso que ele diz hipócritas, né? Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo, né? Será se nós temos sido religiosos como os fariseus? Temos vivido como fariseus, que despreza o restante do povo? Segundo Coríntios 13, 5, diz assim: examinem-se para ver se vocês estão na fé, provem-se a si mesmos, não percebem que Cristo Jesus está em vocês? Jesus Cristo está naquele que um dia abre o seu coração e deixa ele entrar. Então, quando Jesus Cristo entra, ele não entra só, viu? Porque você não pode separar Jesus de Deus e do Espírito Santo, né? Então vem os três. Se Jesus Cristo entra na nossa vida, entra Deus Pai, que é o nosso Pai, entra Ele Jesus, que é o nosso Salvador, nosso Redentor, e entra o Espírito Santo, que é o que nos guia a toda a verdade. Entre os três, viu? Então ele diz: examine-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmo. Não percebem que Cristo está em vocês, a não ser que tenham sido reprovados. Aí é complicado. Qual é o reprovado? É aquele que sabe, mas não vive. Que sabe da verdade, mas não vive a verdade. Está reprovado. Que Deus esteja assim nos conduzindo e que essa figura do irmão mais velho, do filho pródigo, não seja uma figura nossa. Não seja a nossa imagem refletida naquele filho mais velho, né? Que nós não sejamos refletidos naquele filho mais velho. Talvez um dia tenhamos sido refletido no filho mais novo, quando andávamos fora, né? Quando a gente andava no mundo, quando a gente andava no erro, no pecado, distante de Deus. Então a gente tinha a imagem do filho mais novo. Mas um dia ele nos trouxe de volta. Então que a gente não passe a refletir a imagem do filho mais velho, mas que a gente passe a ter a imagem daquele pai generoso dentro de nós. Que esta generosidade de Deus, ela esteja brotando dentro da nossa vida. Amém? Feche seus olhos.